Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, a excelência da palavra de Deus. Esta é a 8ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro dos Salmos e o texto para a leitura em estudo, Salmo de número 119, versos 97 ao 105, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, bênção da palavra de Deus. Segundo, amor à palavra de Deus. E terceiro, proteção e alegria da palavra. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender que o processo de santidade começa por guardar a palavra de Deus. Segundo, reconhecer que obedecer à lei de Deus nos levará a uma plena comunhão com Ele. E terceiro, agradecer ao Senhor por ter nos fornecido a sua palavra para iluminar os nossos caminhos. E eu quero sugerir que você faça a leitura de todo o Salmo 119 e Salmo 120, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução de hoje, o Salmo 119 é o mais longo de toda a Bíblia e apresenta a alegria daquele que adota a palavra de Deus como conselheira e guia para a jornada da vida. Em cada um de seus 176 versos está presente o termo lei ou equivalente, como a palavra, os mandamentos, as declarações, os juízos, os estatutos, as ordenanças, as instruções, os preceitos, as injunções, os testemunhos, a promessa, o caminho e a verdade. O Salmo 119 não tem um autor e data definida, embora muitos atribuem a Davi, o autor do Salmo 119. Alguns eruditos sugerem que esse salmo também fora escrito após o exílio, isso é, depois do cativeiro babilônico. E, à luz do comentário, o Salmo 119, com 176 versículos, ele se divide em 22 seções, com 8 versos em cada seção. Se confirma o maior acróstico da Bíblia, não existe outro igual. Esse acróstico, seguido de 22 letras do alfabeto hebraico, e cada seção contém 8 versos, como eu já falei para você, embora que o Salmo 119 possa ser supramente um elogio à lei, ele também contém elementos comuns a outros salmos da categoria, como ele é um salmo de sabedoria, ele é um salmo didático, um salmo de agradecimento, contém lamentações também e apresenta uma referência messiânica. O salmista inicia o poema de maneira confiante, regozijando-se com o fato de que as pessoas que obedecem à palavra de Deus de todo o coração desfrutam da sua bênção. Primeiro tópico, bênção da palavra de Deus. Salmo 119, verso 1 ao 56. Primeiro subtópico, purifica o jovem. Salmo 119, verso 9. Ele começa perguntando de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. É interessante que uma questão importante sugere no texto: como uma pessoa pode purificar sua conduta? A resposta é simples e direta: obedecendo a palavra de Deus. Qualquer pessoa, mesmo que seja jovem, diz o escritor, arruinará a si mesma se escolher viver sem lei alguma ou seguindo falsas doutrinas. Para que esteja seguras, as pessoas deverão andar conforme as regras das Escrituras, obedecendo a palavra de Deus. Resposta dos problemas da mocidade
em qualquer período da história é dar atenção à palavra de Deus. É interessante que no verso 9 ele já responde, observando a palavra de Deus. No verso de número 15, o salmista diz que meditando nos seus preceitos cada dia. No verso de número 11, guardar puro o seu caminho, precisa guardar no coração a palavra de Deus. E no verso de número 13, ele diz que precisamos dar testemunho da palavra de Deus. É importante observar que o grande sábio Salomão, quando ele escreve no seu livro de Provérbios, capítulo 1, verso de número 8, ele diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Ele mesmo escrevendo no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, ele diz ao jovem as seguintes palavras: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o seu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e que agrade aos teus olhos. Sabe, porém, isto, que de todas essas coisas te trará Deus a juízo. É importante observar que a nossa oração seja para Ele nos ensinar os seus estatutos, a fim de que, participando de sua santidade, possamos igualmente ser integrantes da sua bem-aventurança. Aqui está, então, todo o conselho do grande sábio e também do salmista: guardar a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Segundo subtópico, protege do pecado. Salmo 119, verso de número 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é um tesouro digno de ser guardado e não há onde guardá-lo com segurança, senão no nosso coração. O compositor testifica que ele mesmo havia internalizado e se fascinado pela palavra de Deus. É importante observar quando ele diz: guardo no coração as tuas palavras. E aí, queridos irmãos, nós podemos observar à luz desse texto que qualquer criança, adolescente, jovem ou adulto que frequenta a escola bíblica dominical sabe que esse texto ele se refere a memorizar a palavra de Deus. Memorizar, guardar no coração. E é lógico, memorizar, ter essa palavra guardada no seu coração, na sua mente, não para viajar no próprio eu, muitas vezes talvez para esnobar, dizendo: eu conheço, eu tenho mais texto decorado do que qualquer pessoa, e às vezes para usar para debates, mas muitas vezes se tornando um fanático porque não vive, tem tanto texto decorado, mas não vive o texto. É interessante também observar, à luz do comentário que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos crentes em Colossenses capítulo 3, verso 16, quando ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Portanto, é necessário que cada um de nós encontre prazer nos mandamentos do Senhor, desejando continuamente conhecê-lo e praticá-los todos os dias. Portanto, muito importante para todos nós, em todas as faixas etárias. E aí eu desafio você mais uma vez, querido irmão, querida irmã, não desista da escola dominical. Não desista do objetivo de levar mais pessoas à escola dominical, de levar os seus alunos à escola dominical, a sua família, para que possamos viver cada dia esse propósito de guardar a palavra de Deus, o lugar aonde nós mais temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de gravar a palavra de Deus em nossos corações. Terceiro subtópico, desvenda os olhos. Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, disse o salmista, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É interessante na ótica do comentarista quando ele diz o seguinte: o salmista compreende que uma vida repleta de propósito e de significado, escuta, irmãos, aguarda aquele que deseja ser guiado pela palavra de Deus.
Toda vida repleta de propósito e de significado aguarda aquele que tem desejo, que são guiados pela palavra de Deus. E por esta razão é que o salmista suplica para que o Senhor o permita contemplar as suas maravilhas. Queridos, o salmista roga ao Senhor por um maior entendimento de seus estatutos, para saber rejeitar o que é mal e escolher o que é bom para agradar o Senhor. O que é isso, pastor? Era como se o salmista estava dizendo: Senhor, ilumina os meus olhos. Ou seja, tira o véu que cobre o meu coração. Irmãos, à luz do texto, isto é mais do que ler a Bíblia ou do que orá-la na igreja. É muito mais do que isso. Não que isso não seja importante, ler a Bíblia e orar na igreja, mas o que o salmista está dizendo é muito mais importante ainda. Além de eu ler, além de eu orar, dizer: Senhor, ilumina o meu coração. Coloca um toque místico desse Espírito Santo, abrindo o meu entendimento para compreender a tua palavra. É isso que ele está dizendo. Eu quero ler, eu quero orar, mas eu quero te pedir: abre o meu entendimento para que eu possa compreender melhor a tua palavra. A palavra de Deus lhe confere segurança de salvação, coragem para responder a todos aqueles que o zombam, além de confiança e ousadia para testemunhar a palavra de Deus aos governantes da nação. É isso que o salmista tem, esse desejo, e transmite para nós, para mim e para você, que tenhamos a vontade de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar, de louvar a Deus, mas nunca devamos esquecer de que precisamos desse toque místico do Espírito Santo tocando em nosso coração, abrindo o nosso entendimento para que possamos então aprender, para ser desvendado para nós os mistérios da palavra de Deus. Segundo tópico, amor à palavra de Deus. Salmo 119, dos versos 57 ao 104. Primeiro subtópico, companheiros dos que amam a palavra. Salmo 119, verso 63. Diz o texto: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A devoção aos mandamentos de Deus nos faz ser odiado pelo mundo. Essa expressão do escritor diz que todos aqueles que estão interessados, que são devotos desse ensinamento, que buscam com muito mais ansiedade os ensinamentos, que procuram viver os ensinamentos do Senhor, eles são odiados pelo mundo. O mundo não ama quem vive segundo os preceitos de Deus. Porém, o cristão sempre encontrará companheiros entre aqueles que temem e guardam os preceitos do Senhor e compartilham do seu amor. Às vezes a gente luta por uma determinada causa na obra de Deus e parece assim que a gente está lutando sozinho. Quantas vezes aí na sua classe da escola dominical, na sua congregação, na sua área, na sua igreja, no seu campo, parece que você está lutando sozinho. Não, você não está lutando sozinho. Existe alguém que também tem um coração voltado para Deus, que também luta quanto você, tanto quanto você, para ver as coisas boas acontecerem na igreja do Senhor Jesus, nas nossas vidas. Nesse mundo corrompido pelo pecado, a compreensão da palavra de Deus é essencial para guiar os piedosos no caminho da retidão. É essencial, irmãos, a palavra de Deus. Não existe outro meio mais importante para nós. As aflições às quais o salmista se refere são as mentiras com as quais os ímpios o caluniam, mas o Deus que criou está forjando o seu caráter por meio dessas aflições. Muitas vezes nós passamos pelas aflições como o salmista passava, mas ele prefere o quê? Eu prefiro ser companheiro de todos aqueles que temem e guardam os seus preceitos. Parece que ele era quase incentivado a seguir pelo caminho errado, mas ele diz assim: eu prefiro caminhar do lado daqueles que guardam os seus preceitos. Queridos, assim, as aflições da vida nos ensinam a melhor contemplar os estatutos de Deus. Queridos, quando olhamos para esse texto,
o salmista destaca que, ao enfrentar a sua provação com uma fé ainda mais firme em Deus, ele se tornou um exemplo de coragem para outros. Assim ele ora para que, caso seja novamente atacado, os seus inimigos sejam derrotados pelo Senhor Deus de Israel. Portanto, à luz do texto, o escritor deixa claro para nós: eu prefiro ir embora, independentemente das circunstâncias, daqueles que querem ver o meu fim, ou quem sabe querem ver eu torcendo para o caminho da impiedade. Diz o salmista: eu prefiro ser companheiro de todos aqueles que temem e guardam os preceitos do Senhor nosso Deus. Segundo subtópico, para sempre a palavra, Salmo 119, verso 89. É importante observar nesse verso, quando o salmista diz que para sempre, ó Senhor, está firmado a tua palavra no céu. O autor compreende que Deus e sua palavra e sua fidelidade são de geração em geração. Este versículo expressa louvor por causa do imutável Senhor e por sua palavra que permanece no céu. Isto é imutável, totalmente independente das alterações terrenas, de tudo que acontece, as alterações aqui na terra. Em realidade, a terra, bem como o céu, disse Jesus em Mateus capítulo 24, verso 35, que passa, mas as suas palavras não hão de passar. A estabilidade da palavra de Deus no céu contrasta com as transformações e revoluções na terra. Por quê, pastor? Porque a terra está sempre se transformando, os seus ensinamentos, o seu modo de viver, os seus modos de pensar e enfim. E os compromissos do pacto de Deus estão mais firmemente estabelecidos do que a própria terra. É bom lembrar também, queridos, nesse texto aqui, nós já estamos estudando desde o início do livro dos Salmos, e o escritor teve o cuidado de mostrar para nós que alguns versos dos Salmos nós precisamos avaliar para hora que ele foi escrito, qual o motivo, o que o povo estava vivendo, por que se cantou aquele salmo. E esse aqui é um dos versos que de repente nós não podemos aplicar literalmente, ou quem sabe como um todo na Bíblia. Não, tudo que está escrito eu tenho que viver, tudo que está escrito do jeito como está escrito. Pastor, mas aí não é a palavra de Deus. Deixa eu lhe falar. Para o povo hebreu, não era somente os 10 mandamentos que valiam, o que o escritor está se referindo aqui, mas a regulamentação mosaica, tanto do cerimonial quanto moral, das leis cerimoniais e das leis morais. Então, para ele, isso aqui era 100%, regra total nisso aqui, obediência total. E nós, pastor, como é que fica então nossa situação? É bom lembrar que nessa regulamentação mosaica sobre a cerimônia ou cerimonial de toda a lei, muitas dessas coisas cumpriram-se em Cristo e que nós não precisamos mais viver todos esses cerimoniais que tem lá no Antigo Testamento. É disso que eu estou me referindo. Não estou me referindo com respeito à lei de Deus, à palavra de Deus, à regra que rege toda a humanidade, essa ética moral de Deus, numa conduta espiritual, numa conduta de santidade. Aí sim, essa aí não tem como mudar. Não tem, porque o Senhor não mexeu nela. Passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra continua. Agora escute, queridos. Tal firmeza é o que faz da Bíblia a palavra de Deus. A expressão da perfeição absoluta, superior a tudo que neste mundo tem apenas aparência de perfeição. A palavra de Deus não tem simplesmente aparência, ela é perfeita, ela é eterna e nada pode se igualar. A palavra de Deus é suficiente para todas as circunstâncias e para todas as épocas. Como disse para você, tem alguns textos na Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, que foi aplicada para reger aquele povo até que o Redentor chegasse. Quando o Redentor chegou, passa a valer dali para frente o que ele determinou. Portanto, a palavra de Deus continua sendo uma palavra de regra, de fé e prática para todos nós. Por isso, o salmista, na iluminação do Espírito Santo, talvez apontando para um salmo também messiânico, para sempre, ó Senhor, está firmado a tua
palavra no céu. Ela está firmada para sempre, queridos irmãos. Não temos como fugir, não temos como alterar. O que Deus exige de mim, exige de você, é para o meu bem, para o seu bem, para que um dia possamos estar para sempre com Ele no reino eterno. Terceiro subtópico: quanto amo a tua lei. Salmo 119, verso 97. Sem os pedidos costumeiros, o salmista descreve como o estudo da divina lei o tornou mais sábio e mais entendido do que os seus inimigos, seus mestres e os mais idosos. Ele tem consciência que esse estudo profundo da palavra de Deus o tornou mais sábio do que os seus inimigos, dos que os mestres de Israel e até os mais idosos. Aqui a ênfase está sobre a palavra de Deus, sobre a fonte de conhecimento e não sobre a inteligência nata. Escuta, irmão, não é pela minha inteligência, mas é pela fonte de conhecimento. Lembra que eu falei para você com aquele toque do Espírito Santo, abrindo a mente, desvendando os nossos olhos, clareando os nossos corações para que possamos entender melhor a palavra de Deus? É disso que o salmista está se referindo. A ênfase não é uma inteligência nata, mas uma direção do Espírito Santo fazendo dele mais inteligente. Gostamos de pensar no que amamos. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Salmo 119, verso 103. Toda verdadeira sabedoria pertence a Deus. O homem bom leva a sua Bíblia consigo em sua mão e com toda a certeza em sua mente e em seu coração. Esta é a conduta, esta é a Bíblia, é o manual de conduta para todos nós, para mim, para você, a Bíblia, a palavra de Deus. Não somente levando ela na mão, é importante levá-la na mão, porque se a mente falhar, a gente vai lá. Mas também é importante tê-la ela no coração e viver a palavra de Deus. A palavra escrita é um guia seguro para que possamos vencer na vida e chegar até o céu. Esse é o testemunho, esta é a palavra, esta é a bússola que nós temos que vai nos guiar. A alma tem os seus prazeres, assim como o corpo possui os seus. O nosso deleite pela palavra de Deus será maior quando menor for o nosso deleite pelo mundo. Terceiro tópico: proteção e alegria da palavra. Salmo 119, verso 81 ao 176. Primeiro subtópico: lâmpada para os meus pés. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos dirige em nossa obra e caminho. Sem ela, o mundo seria lugar tenebroso para todos nós. Quando o salmista se refere lâmpada para os meus pés, ele está falando do mandamento do Senhor, das ordenanças do Senhor. O mandamento do Senhor é que ilumina os meus caminhos. Iluminado com o azeite, com o Espírito Santo guiando os meus passos. Essa luz, ela nos dirige a escolher o nosso caminho e os passos que damos nesse percurso que nós estamos caminhando. É o mandamento do Senhor, por isso ele está dizendo: lâmpada para os meus pés. É os teus mandamentos, é a tua palavra, é os teus ensinamentos. Queridos, aqui faz-se alusão à obediência aos mandamentos de Deus. Eu e você precisamos obedecer os seus mandamentos. Por parte do pecador submetido a uma disposição de misericórdia, eu e você nos submetemos a essa misericórdia de Deus. Porque se não fosse a sua misericórdia, onde estaríamos nós? E nós precisamos viver uma vida de obediência. O crente, nós somos participantes desse pacto da graça. E porque somos participantes do pacto da graça, precisamos viver uma vida de obediência diante do Senhor Deus. Não foi pelos nossos méritos, foi obra e graça da sua misericórdia, e aí nos colocou nesse pacto. Vocês todos fazem parte agora desse pacto de misericórdia, e resta para mim e para você obedecer os seus ensinamentos, obedecer os seus mandamentos, porque ele vai guiar os nossos passos.
O escritor ainda diz que as armadilhas colocadas pelos inimigos são inumeráveis. E felizes é o servo de Deus, a quem estas não fizeram errar em relação aos preceitos do Senhor, seu Deus. As armadilhas são colocadas. E aí o escritor diz assim, feliz é todo aquele servo que essas armadilhas colocadas no seu caminho não fizeram ele errar o caminho do Senhor. Não fizeram errar os preceitos, não fizeram desobedecer os preceitos do Senhor. Queridos, o escritor ainda diz que os tesouros celestiais são uma herança eterna. Todos os santos os aceitam como tais. Herança eterna. A nossa herança não é aqui. Pode ser que aqui nós viemos a galgar posições importantes, posições elevadas na sociedade, ter patrimônios elevados, ter uma posição social elevadíssima. Isso faz parte de quem está aqui nessa terra. Estamos olhando para o céu, mas o pé aqui na terra. Se nós olhamos para o céu e o pé na terra, nós também podemos desfrutar do que existe aqui. Todavia, se não alcançarmos de toda essa beleza, de todo esse conhecimento, essa estrutura, ou quem sabe essas posições elevadas na terra, não alcançarmos, mas uma coisa nós precisamos ter certeza, de que não podemos abrir de mão, é do tesouro escondido que tem no céu para mim e para você. Garantido por essa misericórdia divina, um pacto feito de Deus comigo e com você. Isso sim, nós não podemos abrir de mão. Nós temos. Por isso o salmista diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para que eu possa me conduzir e chegar um dia na minha morada eterna, juntamente com o meu Salvador. Segundo subtópico, a palavra de Deus é justa. Salmo 119, verso 137. O escritor diz assim, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Aí diz o nosso comentarista que Deus jamais fez, nem fará o mal a alguém. As promessas são fielmente cumpridas por aquele que o fez. E o escritor ainda diz mais, o zelo contra o pecado deve constranger-nos a fazer todo o possível para evitá-lo. O zelo contra o pecado, devamos ser constrangidos a cada dia fazer o possível para evitar o pecado da nossa vida. O nosso amor à palavra de Deus é prova do nosso amor com Ele. Quando eu amo a sua palavra, é uma prova que eu estou gerando, dizendo, eu amo a Deus, por isso eu amo e obedeço a sua palavra. Quando eu digo que amo a Deus e não obedeço a sua palavra, eu estou mentindo. Talvez eu estou dizendo que amo a Deus, mas parcialmente, uma parcialidade. Não, eu amo a Deus de fato e de verdade quando eu obedeço a sua palavra, porque ela está escrita de tal maneira que nos torne participante da sua santidade. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu me torno participante da santidade de Deus. A lei de Deus é a verdade, a norma de santidade e regra moral de conduta, pois somente a obediência a Cristo é capaz de justificar o crente. Justificar como, pastor? Justificar diante de Deus? Não. Justificar quem somos nós. Quando obedecemos a sua palavra, e aí nos justificamos de que nós amamos a Cristo, nós amamos a sua palavra, porque o preço ele pagou por nós. Nada podíamos fazer para que fôssemos justificados diante dele, mas a nossa vida de obediência e santidade justifica quem somos, que nós obedecemos, que nós cremos, que nós valorizamos e que nós fugimos do pecado. O escritor conclui esse tópico dizendo assim, o autor nos ensina que é somente através do discernimento da palavra de Deus que cada um de nós pode desenvolver uma verdadeira compreensão da justiça, retidão e da fidelidade ao Senhor. Somente através do discernimento da palavra de Deus. Eu e você precisamos discernir a palavra de Deus. E como é, pastor, que a gente faz para discernir a palavra de Deus, para saber como que a gente precisa viver cada dia? Ah, lembra do início do comentarista, quando ele falou aquele toque místico do Espírito Santo? O salmista diz, desvenda os meus olhos.
ilumina o meu coração para que eu possa compreender cada dia a tua palavra e não torcer a tua palavra, quem sabe em algum momento querendo tirar proveito próprio para mim. Queridos, o Espírito Santo é Ele que nos ilumina e que nos ajuda a cada dia podermos ter esse discernimento da palavra de Deus para o nosso caminhar no nosso dia a dia. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, paz e louvor pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 165. Chegando já ao finalzinho do Salmo 119. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Glória a Deus. Eu sei que você fez a leitura de todo o Salmo 119 e você percebeu que em todo o Salmo, em todos os versos, a lei estava lá, embutida. De alguma forma, lei, promessa, ensinamentos, mandamentos, mas estava lá. Agora escute. Grande paz tem os que amam a lei, para eles não há tropeço. Para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Esses versículos finais são um grito de louvor e como um transbordamento de paz. O intenso amor do salmista é para com o próprio Senhor e, por conseguinte, para com a sua palavra. Eu amo o Senhor e, para demonstrar que eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra que expressa a sua vontade. É na palavra de Deus que eu encontro a expressão da vontade de Deus para a minha vida. É na palavra de Deus. Até mesmo na presença de potentes inimigos, o salmista tem uma paz interior que brota do seu amor pelo caminho, ou pelos caminhos divinos. Mesmo diante dos inimigos, diante da afronta, ele consegue viver em paz. Por quê, pastor? Por causa do seu amor à palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, e isso lhe dá essa segurança de continuar amando ao Senhor. Os que amam o mundo andam confusos, deixaram-se confundir, pois não têm resposta para os seus anseios. Quem ama a palavra de Deus tem resposta para os seus anseios. Eu quero resposta para o meu dia a dia, está lá na palavra de Deus. Eu quero resposta na hora da enfermidade, tem na palavra de Deus. Eu quero resposta na hora que os inimigos se levantam, eu tenho na palavra de Deus. Eu quero resposta quando eu estou confuso, que eu não sei que decisão tomar, eu tenho resposta na palavra de Deus. Ou seja, irmãos, eu tenho resposta para a família, para todos os assuntos da vida, eu tenho resposta na palavra de Deus. Aqueles que se levam pelo caminho do pecado não encontram isso. Precisamos louvar a Deus até pelos momentos difíceis e de aflição que enfrentamos, porque através de sua graça alcançamos a paz. O escritor ainda diz assim, o salmista resume sua mensagem rogando auxílio espiritual da palavra para louvor a Deus. Eu preciso de auxílio da tua palavra para continuar louvando o teu nome. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Salmo 119, versos 174 e 175. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, cada dia, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina, nos ajuda e nos orienta em todos os momentos, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo quando os inimigos se levantam, a palavra de Deus tem a resposta para nós. Na aplicação pessoal de hoje, o escritor diz o seguinte, nosso testemunho de vida deve refletir o amor que temos por Deus e pela sua palavra, de modo que outras pessoas desejem conhecê-lo através de Jesus. Eu e você somos desafiados a vivermos esta vida de maneira que as pessoas que olhem para mim e olhem para você possam dizer assim, eu quero também essa mesma vida que essa pessoa leva, porque não existem dificuldades. No meio da prova, no meio da luta, no meio da afronta, ele continua alegre, feliz e exaltando a Deus. E finda que no final dá tudo certo e eles são vencedores. Eu quero conhecer Jesus através do testemunho deles. Querido colega, querido companheiro, querido pastor, querido amigo, querido professor, professora, aluno, aluna, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, espero poder ter contribuído mais uma vez com esse comentário com todos vocês.
E assim sendo, se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.